Histologia, células do tecido conjuntivo propriamente dito. Puxa a vinheta, Charles Darwin. Galera maravilhosa, seja bem-vinda a mais uma aula aqui no meu canal Biolodúvidas. E é um prazer estar aqui com você mais uma vez ensinando biologia. Se você já é um inscrito, vai logo colocando aí o like para arregaçar na curtição, para todo mundo conseguir ver essa aula. E se você ainda não é um inscrito, ei, se inscreve aí no meu canal, onde toda quinta-feira eu posto aulas de biologia. Lembrando que eu posto aula de qualquer assunto da biologia. Caso você queira assistir uma aula específica de algum conteúdo, lá no meu canal, aqui no meu canal, tem lá o playlist dos conteúdos, estão bem bonitinhos. Eu dividi tudinho, tem lá histologia, fisiologia, botânica, ecologia, evolução, genética, tem aula de tudo dentro das playlists. Então, é um canal completo para poder lhe ajudar, beleza? Para essa aula aqui de agora, eu quero esclarecer aqui algumas coisas. Infelizmente, essa não é uma aula para ensino médio, é uma aula para quem está cursando algum curso superior que envolve aí disciplinas da área de biologia. É uma aula de histologia, onde eu vou dar uma aprofundada nas células que compõem o tecido conjuntivo propriamente dito. E resolvi gravar essa aula dentro de uma necessidade, dentro de uma dificuldade, ou melhor, que eu percebo em diversos estudantes. Por exemplo, todos os dias eu recebo no meu canal e-mails e mais e-mails, e também no meu WhatsApp, de alunos com dúvida em histologia. E muitas vezes essa dúvida é porque o aluno não compreende a função da célula que corresponde àquele tecido. Existe tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Principalmente tecido conjuntivo, porque é um tecido que envolve vários tecidos, como tecido conjuntivo propriamente dito, envolve o tecido conjuntivo adiposo, cartilaginoso, ósseo e sanguíneo. Eu não sei se eu estou esquecendo outro, mas enfim, vários tecidos. Para cada tipo de tecido, existe a participação de células específicas. Além das células que vão formar aquele tecido, existe também, no caso, alguns tecidos que têm uma grande quantidade de substância extracelular. Então, o tecido ele é formado por células mais a sua substância extracelular. Aonde eu quero chegar é que para você entender melhor um tecido, você tem que entender a célula que forma esse tecido. Exemplo, aqui no meu canal tem uma aula de neurofisiologia. Nessa aula de neurofisiologia, eu abordo as características do neurônio. A sinapse, eu abordo tudo o que acontece com o neurônio, o modo que talvez ele possa se dividir, como o neurônio surge, enfim, é uma aula onde eu faço uma explanação sobre neurônio. Quem assistiu essa aula e depois assistiu a aula sobre tecido nervoso, eu tenho certeza que entendeu tudo. Tem aqui uma aula também no meu canal sobre a histogênese do tecido cartilaginoso e do tecido ósseo. Quem assistiu essa aula e depois assistiu a aula onde eu postei tecido conjuntivo, aí dentro do tecido conjuntivo eu expliquei o tecido ósseo cartilaginoso, por conta de já ter visto a função das células cartilaginosas e a função das células ósseas, também não teve dificuldade. Aonde eu quero chegar é que se você entende a função da célula, você acaba entendendo completamente, entendendo de fato como acontece aí a formação de um tecido, qual é a função do tecido como um todo. Então essa aula aqui eu resolvi gravar para você que está com dificuldades de entender tecido conjuntivo, o propriamente dito, que envolve aquele conjunto de células e substâncias extracelulares. Essa aula aqui eu vou explicar para você, descrever, explicar e compartilhar informações que eu retirei do livro de Junqueira e Carneiro,
um livro de histologia básica, diga-se de passagem, muito bom. É um livro utilizado em diversos cursos superiores. Eu utilizei esse livro na faculdade, inclusive eu tenho ele aqui para você e mando para seu e-mail se você quiser esse livro em PDF. Só basta você comentar aqui o seu e-mail que eu faço questão de mandar para você. Então, as informações e as imagens que você vai ver nessa aula, todas eu tirei do livro de Junqueira e Carneiro, justamente porque eu quero que você aprenda histologia do mesmo jeito que eu aprendi. Então eu estou aqui para compartilhar conhecimento, não para dizer que eu sei mais do que você. Pelo contrário, eu ainda não sei de muita coisa, eu estou aqui apenas para compartilhar conhecimento. Então eu vou compartilhar com você a função, as características de 5 células que fazem parte do tecido conjuntivo propriamente dito, e não só dele, diversos outros tecidos utilizam essas células, que são os fibroblastos, os macrófagos, os plasmócitos, os mastócitos e os leucócitos. Eu quero que você entenda de fato como essas células estão organizadas dentro do nosso corpo, qual sua função, o que é que tem dentro do seu citoplasma, e você vai aprender isso agora. Então pega a caneta, pega o lápis, porque eu exijo que você anote. Se você é aquele estudante que está com dúvida, que quer aprender de fato, você vai ficar dando pause e vai ficar anotando o que eu vou estar explicando para você. Então se liga isso aí agora, presta bem atenção, dá o pause aí, vai logo no banheiro, vai mijar, vai lá tomar uma água e quando voltar, vem para aprender isso aqui agora. Então se liga aí, show! Ok, então vamos lá. Fibroblasto. Quando fala em fibroblasto, na cabeça de todo mundo já vem fibras, já vem o processo de cicatrização, mas tenha calma, bora aqui entender uma coisa. O fibroblasto é uma célula que produz muita proteína. Então, fibroblastos sintetizam muitas proteínas. Essas proteínas que ele vai sintetizar são proteínas fundamentais para o material extracelular do tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Isso vai ser importante demais, brother. Quais são aí proteínas que vão ser, no caso, produzidas pelos fibroblastos? Temos a que você já conhece, que é o colágeno e a elastina, né? Temos as fibras colágenas, as fibras elásticas, que fazem parte aí de grande parte do material extracelular. Mas cuidado, viu? 3 proteínas que aparecem justamente associadas com moléculas de polissacarídeos vão formar 3 proteínas muito importantes. Então, proteínas associadas com moléculas de glicose, formando aí um emaranhado de polissacarídeos. Nós temos as glicosaminoglicanas, nós temos as proteoglicanas e as glicoproteínas. Esses 3 tipos de proteínas vão ser de fundamental importância para estar formando a morfologia do material extracelular. Aquelas teias que você vê parecido com fios de escova, e lá vai estar associado também as fibras de colágeno, as fibras elásticas, vai estar toda essa bagaça, todo mundo lá junto. Então eu fiz questão de colocar esses 3 nomes, a glicosaminoglicanas, as proteoglicanas e as glicoproteínas, porque também são proteínas que vão estar formando material extracelular e são sintetizadas a partir dos fibroblastos. Outra coisa, os fibroblastos são células mais comuns em tecido conjuntivo. Então, tranquilo e calmo, você vai encontrar essas células praticamente em todos os tecidos conjuntivos. Agora um pequeno detalhe. O fibroblasto é a célula em atividade, a célula quando está com um metabolismo quiescente, ou seja, metabolismo baixo, é fibrócito. Então, fibrócito da origem é o fibroblasto, ok? E aí está um fibroblasto, aí onde está apontando essa setinha, essa imagem é do livro de Junqueira e Carneiro, e você percebe que tem esse formato de fibra, né? A célula é um pouco esticada, e lembre, toda vez que você olhar para essa célula, lembre que ela é uma produtora de material extracelular. Justamente por conta que ela é uma grande produtora, ela vai ter um grande potencial de retículo endoplasmático rugoso, por isso que eu coloquei aí
citoplasma rico em retículo endoplasmático rugoso e aparelho de Golgi. Um, né, responsável pela síntese de proteína, que no caso é o rugoso, o retículo rugoso, e o aparelho de Golgi responsável pela secreção celular. Outra coisa bacana é que os fibroblastos, eles raramente se dividem em adultos, exceto quando o organismo requer fibroblastos adicionais, no caso de cicatrizações, no caso de lesões, onde vai haver lá uma regeneração, e os fibroblastos vão estar atuando, produzindo uma grande produção de material extracelular. Então eles vão estar se dividindo para poder aumentar a quantidade de substância extracelular. Coloquei aqui para você essa aplicação médica, eu não vou ler, é claro. Você dá uma pausa, você pode ler. Isso aí você também encontra no livro de Junqueira e Carneiro. E é muito bacana você depois ler essa informação, porque pode trazer para você aquela informação que de fato você estava com dúvida, ok? Próximas células são os macrófagos. Macrófago que quando fala nessa célula, direta e indiretamente, já lembra de processo de fagocitose. Fagocitose é aquele ato que a célula tem de englobar partículas sólidas, no caso, e fazer o processo de digestão celular dentro da nossa célula. Ou seja, é o ato da célula comer. Lembrando que macrófagos também faz processo de pinocitose. Ok? Então vamos lá. Macrófagos possuem características morfológicas muito variáveis. Dependem do seu estado funcional e do tecido ao qual habitam. Você vai ver daqui a pouco informação que eu vou passar que é muito bacana. Então eu vou segurar porque é muito bacana. Então, dependendo do lugar que o macrófago esteja, ele vai estar assumindo uma morfologia diferente. Então eu coloquei aqui a imagem do livro também do Junqueira e Carneiro e um corte histológico do pâncreas de um rato. E você pode ver ali a presença de macrófagos, onde está apontando a setinha. Beleza? Está fazendo lá fagocitose. Macrófagos se originam dos monócitos. Monócitos, pessoal. Monócitos são células, são leucócitos, beleza? Monócitos são originados na medula da linhagem mieloide. Lá, então, são células que são ligadas à defesa, beleza? Então, é tipo de leucócito, monócito. Então, monócito vai estar dando origem aos macrófagos. Beleza? Então, outra coisa, macrófagos podem sofrer divisão. Macrófago pode sofrer divisão. Ou seja, se acontece aí uma possível inflamação ou uma possível entrada de agentes químicos indesejáveis, vai aumentar a quantidade de macrófago, porque o macrófago é quem vai lá atuar na fagocitose. Macrófagos geralmente possuem complexo de Golgi bem desenvolvido, muitos lisossomos, porque justamente vai fazer processo de digestão celular, e uma grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso. E aí era a grande informação que eu queria que você soubesse. Dependendo da célula, dependendo do lugar que o macrófago esteja, ele vai estar assumindo nomes especiais. Esses nomezinhos aqui eu tenho certeza que você já ouviu falar ou já leu na sua vida. Células de Kupfer no fígado, microglia no sistema nervoso, Langerhans na pele e osteoclastos no tecido ósseo. Você deve estar aí, porra, velho, isso era macrófago? É tudo macrófago aí nessa porra, beleza? Outra coisa legal é a aplicação médica. Dá um pause aí para você depois copiar essa bagaça, que também traz uma informação bem bacana, beleza? Os mastócitos. Toda vez que você já ouviu falar em mastócito, você lembrou aí de processo de que mesmo, Ave Maria? De processo aqui ao vivo, de processo de diabetese, que no caso é um processo de aumento da permeabilidade dos vasos sanguíneos, e processos de anticoagulação. São dois processos que você possivelmente já ouviu falar na sua vida. E são processos ligados aos mastócitos, ou seja, reações alérgicas. Vai estar aí a presença de mastócito. Mas vamos saber mais algumas coisas sobre os mastócitos, ok? Mastócitos se originam de células prepulsoras hematopoéticas situadas na medula óssea vermelha. Penetram nos tecidos onde vão proliferar. Olha só, assim como o macrófago ele não está em grande quantidade no sangue,
Os mastócitos também. Só vai aumentar a quantidade de macrófago, só vai aumentar a quantidade de mastócito quando o nosso corpo estiver precisando, beleza? Não vai também aumentar de uma hora para outra não, beleza? Então, quantidade de mastócitos só vai aumentar quando necessariamente for preciso. Processos de coagulação e processos de inflamação ou de alergia, ok? Então tá aí o mastócito, uma imagem de um mastócito também do livro de Junqueira Carneiro. Essa imagem aí traz algumas informações bacanas que eu coloquei aqui. O núcleo é frequentemente coberto pelos grânulos citoplasmáticos, então você pode perceber que existem vários grânulos que ficam ao redor do núcleo. Seus grânulos contêm mediadores químicos. Era essa informação que no começo eu aqui acabei esquecendo, mas por isso que é bom notar aqui, porque acaba me lembrando. Olha só, seus grânulos contêm mediadores químicos como a histamina e a glicosaminoglicanas, que você conhece como a heparina. A histamina, pessoal, ela atua no processo de diabedese, ela aumenta a irrigação sanguínea, ou seja, aumenta a permeabilidade do vaso sanguíneo. Isso para quem entrar dentro do vaso sanguíneo? Adivinha? O macrófago. E também tem a heparina, que são, na verdade, anticoagulantes naturais, importantes demais para poder, no caso, evitar uma coagulação. Então, eles vão aí atuar eles são, no caso, anticoagulantes. Também secretam aí substâncias como as leucotrienos, CD4, ou melhor, C4, D4 e E4. Essas substâncias também vão ser mediadoras químicas para processos também de alergias, ok? Os mastócitos colaboram com reações imunes e têm papel fundamental na inflamação, nas alergias e na expulsão de parasitas. Então, o mastócito vai estar atuando, não esquece disso, é importante demais, em aumento da permeabilidade dos vasos sanguíneos para poder entrar macrófago lá dentro. Podem existir duas populações de mastócitos: os mastócitos do tecido conjuntivo e os mastócitos da mucosa. Essa diferença é só para resultar na questão da produção de ou muita histamina ou muita heparina. No caso dos mastócitos do tecido conjuntivo, vão estar produzindo muita histamina. Mastócitos da mucosa vão estar produzindo muita heparina, ok? Plasmócitos. Plasmócitos, outra célula de fundamental importância ao que compete defesa do nosso corpo. Os plasmócitos são células derivadas dos linfócitos B e são responsáveis pela síntese de anticorpos. Linfócitos B são tipos de leucócitos, né? Linfócitos B são linfócitos que amadurecem na própria medula óssea, ok? Os linfócitos T amadurecem no timo, os linfócitos B eles amadurecem na própria medula óssea, mas eles produzem, a partir deles, né, eles se diferenciam em plasmócitos. Os plasmócitos são fundamentais para a produção de anticorpos. Só um pequeno detalhe, os linfócitos B, eles vêm da linhagem linfóide, ok? Então tá aí a setinha apontando, mais uma imagem do livro de Junqueira Carneiro, apontando aí as populações de plasmócitos em um tecido, beleza? No caso é um tecido intestinal. Olha só, o citoplasma é rico em retículo endoplasmático rugoso, ou seja, então vai estar produzindo muita proteína. São mais presentes em locais sujeitos à penetração de bactérias ou proteínas estranhas, mostrando mais uma vez que plasmócito vai estar atuando na questão de produção de anticorpos, beleza? IG, e são responsáveis pela síntese de anticorpos, como eu coloquei aí em cima. Então, anticorpos são sinalizadores químicos que vão sinalizar a presença aí de proteínas invasoras, de substâncias químicas invasoras, de bactérias invasoras, para poder outras células de defesa irem lá e acabar fazendo fagocitose ou pinocitose ou destruindo essa célula aí de outra forma. Então, o plasmócito vai estar ligado à questão de defesa do nosso corpo. E a mãe de todos, os leucócitos. Leucócito, que você já ouviu falar, com certeza, é ligado também à defesa. E são células especializadas na defesa, né? Acabei de contar, contra micro-organismos agressores. Gente, tem linfócito de todo jeito, beleza? Inclusive linfócitos que eu já falei agora há pouco e linfócitos que eu não comentei, mas também está lá dentro do tecido conjuntivo frouxo.
ok? Temos os linfócitos da linhagem mieloide e os linfócitos da linhagem linfóide. Leucócitos da linhagem linfóide. No caso, são granulócitos quando tem grânulos e são agranulócitos quando não vai ter os grânulos. Todas essas células, pessoal, estão ligadas à questão de defesa e à questão de produção de anticorpos. Então, uma informação adicional é que a inflamação, no caso, é quando aparece uma grande quantidade de leucócitos. A inflamação é uma reação celular e vascular contra substâncias estranhas, na maioria das vezes bactérias patogênicas ou substâncias químicas irritantes. Aonde eu quero chegar colocando essa informação bem simples é que leucócitos não têm o que dizer, são células de defesa. Células de defesa que vão ter sim as suas especialidades, suas especificidades, que você vê isso aí em sistema imune. Sistema imune você vê aí de fato como atua cada tipo de leucócitos ao ver um agente estranho, o que é que ele faz. Então, para uma compreensão geral, de uma maneira mais aprofundada sobre as células que correspondem ao tecido conjuntivo propriamente dito, eu acredito que essas informações tenham lhe ajudado. Então, bora voltar comigo para poder terminar essa aula maravilhosa. Certeza que você entendeu, mas eu queria apenas comentar uma célula que eu não coloquei nos slides, que também é uma célula muito importante. São as células mesenquimatosas. São células indiferenciadas, são células tronco, que têm a capacidade de originar algumas células de tecido conjuntivo. As células mesenquimatosas originam fibroblastos, condroblastos, osteoblastos. Então são células de fundamental importância porque são células indiferenciadas. Beleza? Galera, então é isso. Espero que você tenha gostado. Comenta, compartilha, divulga meu trabalho. É isso daí, eu tô aqui pra ajudar você. Vai desculpando aí qualquer coisa, se caso eu não tenha falado aquilo que você queria escutar. Mas eu espero que tenha falado sim. Então, beijo, valeu e curte aqui, viu? Não esquece de curtir e divulgar. Beijo, valeu e até a próxima!